papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Dia 18 de março, eu, Hélia Menezes, Marcele Santos, mestra de danças tradicionais aqui de Alter do Chão, e a bela Marcele Almeida, cantora, compositora e instrumentista, estivemos participando de um papo muito legal com a Carla Niland no programa Saúde da Alma na Rádio Papareia. Foi um programa ao vivo e que agora ele foi liberado, que a gente fez os cortes e está postando aqui para vocês. Fica com a gente e confere o papo. Eu estou aqui com 3 mulheres que eu considero assim, bom, a Hélia eu já conheço da outra vez, uma produtora cultural fantástica. Boa noite, Marcele Santos, dançarina, mestre, né, e paraense, natural de Belém, residente em Alter do Chão desde 2011, iniciou em 2015 os trabalhos na área cultural, desenvolve atividades com a dança de carimbó, que é lindíssima. Vou trazer a Marcele Almeida. Oi, boa noite. Tem uma escola de música, né? E trabalha com música e mora na floresta. Na comunidade do Irurama, Caminho de Alter do Chão. Hélia, eu acho que a gente começa contigo falando um pouco dessa mulherada que tu foi a responsável por nos apresentar. Oi, mundo! É um prazer imenso, Carla, estar aqui com vocês. É um prazer apresentar para vocês as nossas parceiras, lindíssimas, que estão sempre conosco. Marcele Santos, uma mestra de dança tradicional, e Marcele Almeida, instrumentista, cantora, compositora, professora com o projeto dela maravilhoso. Todos nós aqui na luta para levar a nossa cultura, as nossas tradições para o mundo, tentando furar a bolha. E esse teu convite é muito importante, porque vem aí de baixo. A gente agradece esse teu convite e vamos aqui falar do De Papo com a Hélia, por exemplo, né? Que é o programa que esse ano está fazendo 4 anos de muita luta. Eu gosto de dizer que o De Papo com a Hélia é uma ponte, porque eu gosto de linkar as pessoas, porque sozinho a gente não constrói nada. E além do que, a gente faz uma memória viva dos artistas e uma biblioteca, porque é um produto que vai ficar aí até o dia que a internet quiser, e quem quiser pesquisar sobre o universo do carimbó, sobre a Marcele, vai estar sempre lá, é uma fonte de pesquisa. Então eu vou aproveitar, inclusive, para convidar todo mundo que está escutando para visitar o canal, e também os artistas que quiserem participar, gravar o De Papo com a Hélia, são todos bem-vindos. Nosso programa ele é voltado para a região amazônica, para o nosso norte maravilhoso, mas é óbvio que a gente abre para outras regiões, para os outros artistas, que a gente sabe que cultura neste país não é muito fácil de ser feita, mas estamos aqui na luta. E quem é mulher sabe que quando a mulher está à frente é um pouquinho mais difícil. E essas 2 mulheres que você está aqui apresentando hoje são 2 guerreiras mesmo. Marcele Almeida, por exemplo, tem 2 meninas e Marcele Santos tem um menino. Então, você é mãe, você sabe que quando tem criança no meio, o negócio complica. Marcele Almeida, para sair da casa dela, para ir para Santarém se apresentar, eu fico pensando, gente, aí é guerreira, porque sair do Irurama, que não tem ônibus toda hora, todo instante, para ir para a rua principal, para a estrada principal, para pegar o ônibus, para ir para Santarém, ainda mais agora nessa chuva, é luta. A Marcele também, né, que tem um centro cultural, que está nessa luta já tem um tempinho, enfrentando também as adversidades. Enfim, são 2 guerreiras, 2 amigas, 2 parceiras do De Papo com a Hélia e 2 amigas pessoais, que é um prazer estar com vocês aqui, meninas. E eu estava pensando nessa questão da dificuldade, né, que a Hélia estava falando, de ser mulher, artista, ter família, né, filhos, ter a sua estrutura, ter que sair de uma comunidade que já é complicado o transporte, com chuva só piora, né?
E eu vi, Marcele, que tu andasse fazendo apresentações fora do estado. São muitas lutas, Carla, né? Muitas lutas que o amor pela música faz a gente enfrentar todas as dificuldades, né? Apresentações aqui, em Santarém, seja aqui pela própria comunidade onde eu moro. Nós temos aí esses desafios como a missão de cantar, né? Eu desenvolvi trabalhos em Santarém, fora, né? Belém, estive em São Paulo ano passado, levei o carimbó lá para o interior e foi uma experiência muito legal, porque essa experiência ela vai ajudando a gente a superar, né, os desafios, levar a cultura cada vez mais longe. E, Marcele, como é que é essa questão da... Já aproveitando que a Marcele Almeida estava falando do carimbó, conta um pouco da história da dança, assim. Como é que surgiu isso? Eu estava me lembrando, porque as nossas, digamos assim, as prendas no Rio Grande do Sul também, antigamente a gente usava, eram as saias floreadas, feitas com a chita, porque assim tem uma pegada espanhola na roupa das prendas, digamos assim, e Sim, do gaúcho, que usa a bombacha, né? Porque é bem a coisa sim. do mouro, do árabe e da espanhola, né? Só que utilizando a chita, porque era o tecido que tinha, né? Como é que é Isso. isso dentro do carimbó? Boa noite, meninas. A dança de carimbó, nesse estilo que eu ensino, que é o carimbó tradicional, ele segue a indumentária, segue a tradição da saia florida, a blusa branca e a flor no cabelo. Essas são as indumentárias do carimbó tradicional. E o tecido usado é a chita ou chitão, né? Porque, como você falou, era um tecido acessível. As mulheres poderiam adquirir com facilidade, né? Esse tipo de tecido. E as rodas de carimbó, na verdade, nas comunidades, principalmente do nordeste do estado do Pará e ao norte, não se usa, nas rodas de comunidade não se usa a saia nem a blusa. As mulheres vão de vestido, né, estampado de chita, dançar. Mas houve uma mestra, né, a minha referência na dança de carimbó tradicional é a mestra Zazá de Marapani, ela já é falecida, e ela, numa entrevista que ela deu, ela criou essa indumentária para apresentar a dança de carimbó. Existiam os grupos, né, na região de Marapani e eles precisavam de dançarinos. Aí ela traz essa chita para dentro desse universo do carimbó, na saia, né? E a saia, ela não necessariamente tem que ser 7 metros, 6 metros, não. Naquela época era no máximo de 3 metros. Mas as mulheres gostam tanto de rodar a saia que acabam colocando a saia, né, de 5 metros, 6 metros, 7 metros, que é para, né, rodar a saia e fica bonito, né? Quando você roda a saia e faz os movimentos, como você falou, essa questão espanhola, portuguesa, ela se insere também aí dentro desse universo, né? O carimbó ele tem essa origem indígena, a dança, tanto a dança quanto a musicalidade, ela tem essa origem indígena. A musicalidade é os instrumentos, né? Para dentro do carimbó vem o curimbó, que é um tambor tradicional. Ele é feito de um tronco de uma árvore caída, onde se escava esse tronco e coloca um couro de animal. E ele vai emitir o som, e é chamado de curimbó, esse instrumento. A maraca também é outro instrumento de origem indígena, né? Traz também essa percussão. E o outro instrumento é o banjo. Aqui a gente chama o carimbó tradicional de pau e corda. Pau por causa do curimbó e corda por causa do violão ou do banjo. São os 3 instrumentos que compõem o carimbó tradicional. Tem que ter o curimbó, tem que ter a maraca e o banjo. Algumas regiões trabalham muito a flauta. A flauta também tem algumas comunidades indígenas que trabalham, né, o som da flauta. Então essa flauta também se insere nessa musicalidade. E a dança não fica de fora. A dança ela traz alguns movimentos, alguns passos de origem indígena e negra também. Então a gente tem aí essa mistura, né, desse negro e desse indígena. Vem os rebolados, vem os movimentos de braço e os giros, mas também traz um pouco dessa influência, né, portuguesa, porque colonizados como fomos, né? Então vem essa presença
desse espanhol e desse português na dança, em alguns movimentos no braço, e em alguns movimentos com a saia também. Mas no carimbó tradicional, os movimentos eles são pequenos, não são amplos, são movimentos pequenos, são movimentos de pés arrastados, né? E a mulher, na composição da dança, ela traz, né, a leveza, a beleza, a suavidade, né, o encantamento. E o parceiro, porque dançados de casal, traz a questão mais do conquistar, né? De estar conquistando, de estar saudando a sua parceira na hora da dança e está conquistando ela, está cortejando. Então, a dança de carimbó ela tem um significado muito grande. A dança de carimbó tradicional ela é dançada em casal, ela tem o encantamento, né? Ela tem a troca de olhares, não há toque físico, mas há um toque com os olhares, né? Com o movimento dos braços que a dançarina faz, o dançarino faz o movimento com o chapéu, reverenciando. Então, é uma troca muito muito carinhosa, sabe? É uma troca assim de muito respeito também, né? Mas é uma troca de olhares, uma troca de movimentos. Há uma conversa com os movimentos. É muito bonito. É um jogo. É um Isso, é um jogo. jogo. Isso, é um jogo. Né? Onde um tenta seduzir o outro, tenta encantar o outro. Né? A moça que está dançando, a dançarina, ela tenta, né, com o movimento da saia, né, encantar o seu parceiro. E ele também. É a sedução. Tem alguns movimentos, como a gente fala, a música de carimbó ela traz muitos elementos regionais, né? Fala muito da natureza, fala muito de alguns animais, fala da vida cotidiana, né, do caboclo amazônico. E na dança também. A gente também traz esses elementos em alguns movimentos. Né? A gente traz nesse girar, nesse batido de pé, nesse arrastar do pé. Então, a gente também traz esses elementos regionais para dentro da dança. Alguns girais, quando a gente fala do sol, da lua, aí a gente gira com os braços para cima. Então, tem alguns elementos no movimento, né? Na dança tradicional tem alguns elementos dessa musicalidade, né? Dessa vida cotidiana desse caboclo dentro da dança. Que lindo isso. Que precioso. Assim, é uma aula, né? Eu diria que nós estamos tendo uma aula de carimbó. Aproveitando que ela está aqui falando e dando essa aula, né, teórica, quero avisar todos que estão ouvindo ou assistindo no YouTube que a mestra dá aula online. Então, quem quiser aprender o carimbó, aproveita agora, pega o contato dela e vamos bater essa saia. Aqui na região oeste do Pará, existe um estilo de dançar o carimbó. E eu sempre falo isso porque é importante também as pessoas conhecerem que existe, quando você me perguntou o que é esse estilo tradicional. O estilo tradicional é um carimbó pela dança, é o estilo onde você vai fazer movimentos pequenos, os pés você vai dançar mais arrastadinho, os movimentos não são tão amplos, há uma aproximação, né, dos casais, assim, de eles estarem dançando mais próximo. E aqui na região existe o carimbó estilizado, a dança de carimbó estilizado, que é diferente. Ela tem movimentos amplos. O parceiro, ele faz coreografia junto com a parceira. Então, se a parceira joga a saia para cá, o parceiro joga o chapéu para cá. Então, se ela abre a saia para cá, ele também joga o chapéu para cá. Então, há uma coreografia. O tradicional não tem coreografia. O tradicional é uma dança livre. Não é livre para fazer qualquer movimento, não é assim. Você faz os movimentos de carimbó, só que você entra em harmonia com o seu parceiro. Ele não pode estar dançando lá no norte, você para cá para o sul, não. Tem que dançar próximos, tá? Se olhando, tem que haver essa troca de olhar. E geralmente no estilizado,
eles dançam com uma certa distância, até mesmo porque a movimentação da saia, as saias são longas, né, 7 metros, elas movimentam, né, elas estão todo o tempo dançando com as saias nas mãos, elas não dançam com os braços livres, diferente do tradicional. E aí o movimento é muito amplo com a saia. Então, o dançarino tem que ter uma certa distância para que não bater a saia no rapaz, entendeu? Para que não haja esse batido de saia no parceiro. E ele também com o chapéu, ele faz evoluções mais amplas. É bonito também, é uma forma de dançar o carimbó, né? Diferente do tradicional, e geralmente é dançada em quadrilhas. Existem aqui em Santarém mais de 20 grupos de dança assim. E aqui já tem grupos de mais de 30 anos de existência que dançam dessa forma. Então, a característica do carimbó de Santarém, aqui da região oeste do Pará, é essa, é o carimbó estilizado. Eu trago o carimbó tradicional da região lá de Belém e eu trago esse dançar diferente, esse carimbó mais curtinho, mais justinho, né? Faz os mesmos movimentos, só que o dançar é diferente. Dançar, que eu digo, a movimentação, né? Não existe coreografia, tá? É como se fosse um jogo de sedução, mas é livre. Eu estou ligada na música, né? A Marcele vai cantar uma música e fala do sol, eu vou girar, né? Eu vou girar, tá falando do sol. Tem uma música que canta assim: ó, lua, 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 me leva contigo para passear. Ó, lua, lua, lua. Nesse momento, a dançarina tá com os braços para cima. O estilizado vai fazer também do mesmo jeito, com os braços para cima, só que mais rápido, tá? Mais dinâmico. O tradicional não. O tradicional ele vai mais, fazer um pouquinho isso, tá? mais suave. Mais suave. Isso. Todas as duas formas são bonitas. E tem um passo de Então, carimbó que é característico daqui da região, que a gente chama, que eu chamo de pé batido, que é o pezinho para frente, tá? É uma marcação do ritmo, tá? Tanto o homem quanto a mulher, tanto o dançarino quanto a dançarina faz esse movimento. Para a região Nordeste, a gente não trabalha esse movimento, mas é uma característica do carimbó daqui. Essas influências, né, indígenas, influências não, essas raízes indígenas. E não que não tenhamos as influências indígenas no Nordeste, porque tem, mas ficou muito característico um outro movimento, né, do que o pezinho para frente, que a gente trabalha aqui nessa região, né, que é a marcação do carimbó do estilizado. A roupa tradicional do carimbó tradicional, pau e corda, que a gente fala, né, é a blusa branca, a saia florida e a florzinha no cabelo. O que acontece? Tradicional fala, né? Você tem que seguir a tradição. Essa tradição que eu sigo, que eu ensino, né? Eu trago as minhas referências às mestras de carimbó, né? A mestra Amélia, que é uma mestra que é do Marajó, ela tem um grupo, né? O Cruzeirinho, e ela tem esse trabalho também de ensinar jovens. Ela tem um grupo. Tem algumas outras referências, que é a mestra Luciete, que é uma dançarina de um grupo de Belém, que é do Sancário. Foi uma das mulheres assim que me falou muito sobre a dança de carimbó tradicional. E eu tenho muito respeito com o trabalho dela, né? Ela é dançarina, ela se apresenta. E a mestra Neire também. A mestra Neire foi uma mestra que ela falou para mim: Marcele, o seu trabalho faça com crianças, faça com adolescentes. E aí, quando nós começamos o trabalho aqui no Centro Cultural, eu foquei, né, nas crianças e nos adolescentes. O meu trabalho hoje praticamente é mais com adolescentes, né, e adultos. As crianças é um projeto pontual que eu faço, mas a maioria que me busca aqui no centro para eu ensinar a dança de carimbó são meninas, né, adolescentes e os adultos.
Elas gostam do carimbó. Gostam demais, muito. Engraçado que quase os meninos não me buscam, sabe? Os homens não me buscam. Eu digo que eu sou a mulher das mulheres, né? Eu vim para ensinar as mulheres. Então eu fico muito feliz, né? Eu tenho um grupo, um projeto que eu criei em 2019 chamado Panzeiro de Saia. E eu foquei em meninas de 10 a 14 anos. Esse ano eu vou executar ele em julho de novo, focando essas moças, né? Essas mocinhas de 10 a 14 anos. E eu fico feliz em ver que, ao final do projeto, elas começam a se inserir, né? No carimbó. Ou seja, dos projetos anteriores, já tem meninas que saíram daqui do Centro Cultural e estão tocando em grupos, estão dançando, estão se apresentando. E eu fico muito feliz, né? De ver que a sementinha, né? Do carimbó que eu plantei ali tá germinando, tá florindo. É muito É bom, né? lindo, É né? muito bom, muito bom. É, Eu eu, fico eu muito acho feliz. que é isso, acho que isso é a cultura, né? A Sim, gente vai plantando de pouquinho, assim, e vai preservando, porque é a única maneira que a gente tem de preservar, porque senão a gente é engolfado por sim, essa pasteurização cultural, sim, né? Da sim, música, da dança, da arte em geral, que deixa de ser arte, porque fica pasteurizada, acabou a arte, né? sim. Eu sou muito, assim, um pouquinho rígida com isso, né? Eu falo para elas, olha, tentem manter, né, essa tradição. Tentem manter a roupa florida, a blusa branca, a cor no cabelo, porque é a minha raiz, né? Eu trago isso de algumas mestras, né, que me orientaram, me ensinaram. Aí eu sou a mestra delas, né? E eu digo, então, é um ensinar, é uma transmissão de saber que vem desde das antigas, né? E eu estou repassando esse saber. Então sigam, né? Essa forma de dançar, a indumentária. E eu tento explicar, né? Todo o contexto histórico para elas dentro do projeto, quem são as mestras, de onde surgiu o carimbó. Tem todo, né, uma preparação também para elas entenderem o que é esse carimbó tradicional. E aí elas se deparam com o carimbó estilizado, né? Aí eu digo para elas, olha, existem os dois estilos. Se uma de vocês forem se apresentar, vocês vão se apresentar com carimbó tradicional. Se uma de vocês aprenderem um carimbó estilizado e for um momento de carimbó estilizado, vocês vistam a indumentária do carimbó estilizado. O que é o carimbó estilizado? Por exemplo, Pinduca, que é a gente chama o rei do carimbó, né? Aqui no estado do Pará. Ele foi um dos que disseminou o carimbó, né, pelo Brasil. E ele, no palco, ele não usa o curimbó. Ele usa a bateria, né? Ele tem um grupo, mas ele não usa um instrumento curimbó. Outros instrumentos de percussão, guitarra, né? Enfim, de corda, mas não é um carimbó pau e corda. É um carimbó moderno, vamos colocar assim, né? Estilizado. E aí chama-se o grupo estilizado, não que o carimbó tradicional não possa dançar, pode, mas vai dançar como carimbó tradicional, entendeu? Pinduca está no palco tocando, vai ter o carimbó estilizado se apresentando e vai ter o carimbó tradicional, mas são diferentes. As pessoas têm que perceber essa diferença, entendeu? O Eu, carimbó tradicional vai dançar diferente. Mas o que o Pinduca está tocando não é pau e corda. Marcele Almeida, como é que é para ti essa questão do carimbó? O carimbó tem a dança e a música estão caminhando juntas. É uma relação muito íntima e super aula da Marcele aí, que está aí vivendo isso na dança, passando esse conhecimento para todas as suas alunas, para todas nós. E eu componho o carimbó. Tem já algumas músicas que começaram pelo carimbó, tá muito na gente, nossa raiz, nossa ancestralidade. E musicalmente é aquela a música intuitiva
de quem está na floresta, de quem sente a floresta, porque os elementos que estão dentro do carimbó, eles vêm da floresta, do movimento. E eu conversava semana passada numa roda de conversa, e nessa roda de conversa estava o Nato Aguiar, estava o Paulinho Barreto, e nessa ocasião nós falávamos sobre a riqueza que é o carimbó, de quem nasce em Alter do Chão, quem nasce na Ilha do Marajó, quem nasce em Marapanim, como que isso já vem. Nós temos hoje variadas formas de tocar o carimbó. Eu falava que nós temos o carimbó frenético, que é mais agitado, a gente tem o carimbó chamegado, que ele é um pouco mais lento, e muitas variações desse carimbó, que musicalmente ela vai de região para região, mas que em Santarém a gente tem a nossa música própria, a gente tem a forma, e essa diversidade dos grupos que estão ali em Alter do Chão, que são vários. É uma série, é o Quatá de Carimbó, é o Cumaru de Carimbó, Cobra Grande, mas que quem nasce nessas regiões já tem a música como elemento chave no seu próprio saber, a gente tem identidade, né? Por isso que tem uma frase que sempre eu digo, né? Antes de cantar o mundo, a gente precisa cantar a nossa aldeia. E o que é a nossa aldeia? São os ritmos tradicionais da Amazônia que a gente já nasce com ele, que é essa parte de tradição oral e de como a gente se entende por gente em Santarém, em Alter do Chão, ela vem com esse símbolo, o símbolo de que está na nossa rítmica, no nosso jeito. Mas o mais interessante de tudo isso é que os elementos musicais presentes no carimbó, que estilizou, tem outras variações, a gente já pode observar hoje que nessa estilização não somente esses instrumentos, bateria, guitarra, baixo, que a gente já vê presente muito nessas novas formações, nós temos ainda a inserção de batidas eletrônicas também, que estão ali fazendo os beats, né? Os beatmakers estão também botando também outros elementos e sintetizando isso e levando, na verdade, outras roupagens para esse mundo moderno. Mas o mais importante é que o carimbó, pau e corda, que Alter do Chão tem essa tradição de preservar esses elementos, de cultivar essas raízes, de mostrar como é que faz, mostrar quais são esses elementos, é fundamental para o fortalecimento dessa identidade, que é a memória. A memória de um povo está em resguardar todo esse patrimônio, né? O carimbó que é um patrimônio para nós, reconhecido, né? Então nós temos aí, na verdade, a grandeza que é musicalmente preservar esses elementos. A minha primeira composição se chama Cheiro do Pará, que fala sobre o carimbó. E na hora de escolher os instrumentos, o rapaz do estúdio falou assim: Marcele, vamos otimizar tempo, vamos colocar os instrumentos que já estão aqui, a gente pode colocar uma batida eletrônica. Você já viu a versão de fulano de tal? Eu disse, não, vamos colocar flauta, vamos colocar o curimbó, vamos colocar todos esses elementos, o banjo, vamos colocar esses instrumentos, porque essa raiz, ela mexe muito com a gente. Então, você vê tocar o caboclo da Amazônia, ele toca e ele vive a Amazônia de uma maneira tão intensa que você vê alguém tocando a maraca, né? As pessoas que vão para a Terra do Chão de Fora, elas ficam encantadas com a sincronia que é a execução do carimbó no palco da Quinta do Mestre, que ali aquele palco ali passa vários grupos, no banzeiro, que estão um jeito de tocar muito único. E é uma sincronia que passa de pai para filho, né? Vai passando todas essas gerações e você acaba absorvendo isso. Então, para a gente ver que a música, a dança, ela preserva, assim, essa identidade que dá maior orgulho, que a gente escolhe falar da Amazônia, dos ritmos que não somente o carimbó, mas o marabaixo, a gente tem as toadas, a gente tem uma Amazônia que é um continente, a gente tem um Pará que é outro continente também. Assim, o que é Amazônia? O que é Amazônia legal? A gente tem muitos ritmos, gente, muitos ritmos importantes. Gambá de Pinhel também, que é um jeito de tocar diferente. São rítmicas que só tem aqui. Eu falo para os meus alunos, o que o Brasil conhece da Amazônia? O que o Brasil sabe da Amazônia? Há um mundo a explorar, de ritmos, da construção desses instrumentos, da matéria-prima com que esses instrumentos são feitos, e de toda
a economia criativa em volta do carimbó e de todos esses gêneros musicais. Nós temos músicos, se você for levar para o lado acadêmico, nós temos pesquisadores pesquisando sobre a rítmica, você vai ver toda uma comunidade se mobilizar nessas festas de carimbó e conseguir o seu dinheiro na venda de comidas típicas nessas festas de carimbó. Você pode ver que tem uma cadeia produtiva imensa em torno das tradições populares, do sairé e de todas essas manifestações. E nós temos em Santarém agora vivendo um processo de invasão, né, de muitos ritmos, que esses ritmos a gente tem o sertanejo, nós temos o forró e vários outros gêneros que são de outros lugares do Brasil, eles estão muito fortes em Santarém. Em Santarém eu faço os shows em Santarém no barzinho, a gente vê que a maioria dos barzinhos está consumindo a música de fora, mas em Alter do Chão isso não entra, porque Alter do Chão não deixa, e você vai chegar em Alter do Chão, você vai dizer, eu quero ouvir carimbó, lá vai ter uma roda de carimbó. Olha essa importância de a gente ter uma cidade que tem mais de 300.000 habitantes e que nós temos aí um lugar que está preservando. E como é uma luta contínua para fortalecimento, para um grupo seguir o outro, para você incentivar e mostrar para as pessoas. Então, eu, como professora de canto, através do Trilha da Voz, a gente tem uma matéria dentro da Trilha da Voz que é sobre música amazônica, que eu vou mostrando para os meus alunos sobre quais são as possibilidades que ele tem na interpretação. A gente vai aprender que a rítmica ela se dá de maneira, ela é construtiva, você conseguir o ritmo, você perceber o ritmo, ele te ajuda na sua saúde mental, ajuda na sua qualidade de vida, ele ajuda também na percepção da memória, no respeito da roda, e uma série de coisas importantes hoje em dia que vai te ajudar a sair da ansiedade, que vai te ajudar a ter a noção de socialização, que nós estamos perdendo isso. A internet ela é maravilhosa, mas a gente verifica que os grupos, o encontro, a comunidade, aquela coisa de se juntar, a gente está perdendo, aumentando o processo de quadros de doenças mentais também por conta da solidão, a solidão que é muito recorrente pela ausência da socialização, ou do prazer de que é estar em meio das pessoas, rindo, cantando, fazendo versos. Então, a gente imagina que toda a qualidade de vida em torno da Vila de Alter do Chão, ela se dá a partir da música, das belezas naturais, da construção, como que você vai registrar isso. Uma coisa importante sobre o registro histórico que uma música carrega é muito intenso, porque a partir das letras a gente vai entender o que aconteceu em 2023. Nós tivemos a maior seca de todos os tempos. Uma seca que devastou a nossa Amazônia, que foi algo muito triste, de que a gente nunca tinha visto algo acontecer, de tantas comunidades tradicionais passando por dificuldades com água potável, com alimentação, mas você vê que os grupos de carimbó procuraram fazer esse registro musicalmente, representando nas suas letras a melancolia, o jeito como que eles perceberam esse fenômeno natural de outras maneiras. A gente vai usar o carimbó na denúncia, inclusive contra crimes contra a natureza, contra o garimpo ilegal, contra o desmatamento, contra as queimadas. Vem com o cunho político também. Então, você percebe que é uma coisa que envolve muitas coisas e muitos temas sociais. Resiste porque quem vai em Alter do Chão vai carregar. Poxa, mas aquela letra estava falando disso. Eu vou levar que esse rio é minha rua. Agora eu estou entendendo que é um meio de transporte, é o barco, é a embarcação. Existem escolas tradicionais, existem povos ribeirinhos que vivem do seu sustento da floresta. Então, é muito importante a gente falar sobre esses espaços e essas pontes que vocês nos dão de nos permitir essa conversa para compreender, a gente poder mostrar o que a gente é, né? Nós somos mulheres amazônicas, cada um no seu segmento, mas lutando com todas as forças para a gente construir para que não se perca essa nossa maior riqueza, que é o carimbó. E mais uma coisa sobre a Hélia também, com toda
o seu trabalho como youtuber, também mostrando os artistas. Olha só, cada artista trazendo o seu trabalho, ela divulga, ela bota para tocar, ela faz essa biblioteca, ou seja, ela está preocupada em manter um acervo para as futuras gerações. E ao mesmo tempo que já tem seguidores em vários lugares do Brasil que vão entrando nessa ponte e conhecendo. Nós tivemos também, Carla, uma coisa interessante, como isso tem sido expressivo agora, principalmente que a gente tem um evento importante, que é a COP, né? Que vai ser em Belém. É um evento que já está prestes a acontecer. Várias outras temáticas que vão ser abordadas ali de maneira... O mundo está olhando para a Amazônia, que vocês estão vendo que essa importância da nossa fauna, da nossa flora, e do que a gente tem sido ameaçado, né, nos últimos anos, e que tudo isso carrega, na verdade, esses elementos fundamentais de que cada um, como um trabalho de formiguinha, seja divulgando nas redes sociais, seja compartilhando com o mundo os nossos saberes, seja ensinando, né, Marcelo, ensinando a dança, ensinando a tradição, seja com esse respeito, né, esse respeito através da dança, seja dos nossos fazeres artísticos. Mas eu quero falar para vocês um pouquinho sobre uma obra que está em andamento, que chama Icamiabas. Ultimamente tenho trabalhado muito também com esse fortalecimento das mulheres, e Icamiabas eram as deusas da Amazônia, que eram da região do Nhamundá, no Amazonas, e elas eram uma sociedade matriarcal. Nós temos muitas mães ribeirinhas, mães que sustentam seus filhos com a floresta, que se auto, seja fazendo a saia, né, Marcele? Seja trabalhando Costurando. na Uhum. confecção dos adereços no cabelo, seja fazendo Sim. qualquer outra atividade, você vê que existem muitos empregos e mulheres criativas. Em Alter do Chão, cara, nós temos moda, olha só. Você vê que tem moda, nós temos grife amazônica, de mulheres que fazem seus modelos através de todo o grafismo indígena, e elas estão tendo renda através da venda de toda aquela sabedoria indígena. Então, o que é mais importante de tudo isso é que essas mulheres são as Icamiabas contemporâneas. E sobre a lenda das Icamiabas, o que eram elas? Eram mulheres que, quando as tropas de Francisco Orellana portuguesas entraram para explorar o rio Amazonas, eles se foram recebidos com uma chuva de flechas. O que eram? Eram essas mulheres na defesa, na postura da defesa da mulher amazônica. Olha, não mexe nesse território. Aqui tem as nossas filhas. Eram só mulheres que se desenvolviam a sua própria economia, que desenvolviam a sua caça, a sua pesca, a Marcele, mas eram lendas. Eram mitos. Só que quando eles chegaram em Portugal, eles relataram que eles quase saíram de lá nas últimas, né? Com medo dessas mulheres. Eu tomei, na verdade, essa história sobre os Icamiabas, na verdade, como inspiração para os movimentos sociais, feministas, para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho na arte. Eu, como cantora, eu sei que, para mim, a cidade ela é muito reacionária. Santarém é reacionária, ela é muito preconceituosa ainda. A gente tem isso no Brasil como um todo, mas a mulher artista, mãe, parece que tem umas subclassificações. A gente fala, não, nossa profissão ela tem, carrega, né? Trago no microfone toda uma história de vida, que essa história de vida é para encorajar outras mulheres. Quem que são as Icamiabas hoje? É a Marcele, a Elia, é você, Carla. Essas Icamiabas são as mulheres que desenvolvem, na sua coragem, um caminho através da arte para conseguir se manter, para conseguir encorajar também outras mulheres. Eu acho que, através desse caminho de luta, de persistência, o fortalecimento entre outras mulheres, ele acaba nos ajudando. Eu preciso da dança para que a gente possa... E a dança precisa da música. A gente precisa dos músicos para tocar. Sim. É uma relação muito, muito forte, que preserva, na verdade, sua ancestralidade. E a empodera também, né? A gente precisa se empoderar e reconhecer que isso está em nós e que a gente precisa levar isso adiante. Eu quero colocar para vocês a música, falo sobre essa chuva de flechas, né? E sobre esse território de defesa.
Imagina a mãe que mora no meio da floresta, que tem seus filhos para sustentar, que vai ser a mulher extrativista, que vai ser a mulher ribeirinha que vai pescar. Elas têm muita coragem. Elas têm muita coragem para educar seus filhos com os saberes tradicionais da floresta. Criam filhos que sabem respeitar a mãe, né? De ver o carinho, o envolvimento do que é o ensinamento de uma mãe que se cria seus filhos dentro da floresta da Amazônia. E aí essa música foi premiada pelo edital Multilinguagens da Secult, que é a Secretaria de Cultura do Pará. E agora em abril estou viajando para Belém para fazer essa gravação lá com a equipe de Belém, que está sob direção musical do Gileno Forquinhos. E o Gileno, ele é um grande produtor musical de Belém, e o Gileno tá com as Icamiabas e outra música também que chama Afro-Amazônica, vai fazer um clipe que vai ser gravado em julho aqui em Santarém, e que as Icamiabas que eu escolhi fazem parte do movimento de mulheres da AOMTBAM, que é a Associação de Mulheres do Baixo Amazonas, que elas foram as mulheres que brigaram para trazer a primeira delegacia de mulher para Santarém. E a minha mãe me levava para as reuniões do AMTBAM, e quando eu tinha lá pelos 6 anos, eu frequentei o AMTBAM, e, gente, foi o primeiro abrigo de mulheres que sofriam violência doméstica em Santarém. Na época eu não entendia por que aquelas mulheres estavam todas machucadas e por que aquela casa vivia ali escondida. A minha mãe não dizia o que era, mas elas protegiam as mulheres que sofriam violência doméstica. Elas, com próprios recursos, mantinham aquela casa que fica na Liberdade, e eu cresci nesse movimento social. E aí que aconteceu? Esse grupo passando muitos tempos, essas mulheres que eram domésticas, que estavam sendo protegidas, porque não tinha delegacia, né? Nem abrigo, essas mulheres fizeram elas estudarem, elas conseguiram um curso superior, elas conseguiram se formar, e já tem essas domésticas que hoje são PhD. Olha só o que é você fortalecer a outra mulher. O que é você tirar uma mulher de uma situação de vulnerabilidade e dar para essa mulher a oportunidade. Então, eu quis homenagear essas Icamiabas pelo que elas fizeram, e elas vão estar no meu clipe. Cada uma vai contar a maneira como foi lá com o governador do estado do Pará exigir que viesse uma delegacia para as mulheres. Porque enquanto tinha delegado, como é que um homem vai entender o que uma mulher passa? Eu preciso ter uma delegada, eu preciso ter uma delegacia que seja para as mulheres. Então, as Icamiabas, no meu clipe, ela vem com esse tema social, ela vem com a força dessas mulheres juntas, e eu estou muito ansiosa para fazer esse lançamento, e esse clipe é, na verdade, toda uma construção. São mais guerreiras e campeãs, essas damas são mais guerreiras e campeãs, o espelho da lua, são mais guerreiras e campeãs, essas damas são mais guerreiras e campeãs, o espelho da lua. A nossa ancestralidade, né? Meu pai é amazonense lá de Parintins. Então, há um tempo atrás, eu me atrevia a dançar, me apresentar em praça pública dançando. O que eu quero dizer com isso? Quando você escuta a batida do tambor, você que é ribeirinho, seja ele o tambor do boi-bumbá, seja ele o tambor do carimbó, quando você escuta esse chamado, não tem como o teu corpo não reagir. É instintivo. Ele reage, dança. E essa raiz é que a gente luta para manter. Não é que a gente seja contra qualquer outra versão depois disso. O que eu aprendi com um determinado mestre que eu conversei no canal, e ele me disse o seguinte: Hélia, nada sem raiz vai para frente. A gente precisa de raiz sólida, porque se nós não tivermos a nossa raiz, nada vai para frente. A gente precisa manter a nossa tradição, a gente precisa lembrar que existiu um começo. É mais ou menos isso. Ai, que bonito isso. Eu estou muito contente assim com essa nossa conversa. Eu queria fazer uma consideração, Carla, antes de eu... A gente falou, né, logo no começo do Carimbó, dessa questão que a gente traz, essa vivência, né, do caboclo amazônico, da paleta das músicas, falando das matas,
né, das encantarias, dos botos, também das questões sociais, né, questões ambientais, de luta. O carimbó, ele tem esse histórico de resistência. E um dos meus trabalhos esse ano agora, com os projetos também, né, que eu vou desenvolver, mas com as mulheres que eu já dei aula, né, que eu fiz amizades através do carimbó, é a gente, de fato, fazer algo, né, por nossa comunidade, onde moramos, que é Alter do Chão. A gente muito fala do lixo, né, de preservação da Amazônia, da mata, de cuidar os rios, mas o que de fato a gente está fazendo? Além de dançar para ele, para ela, né, para a mata, para as águas, além de cantar. Aí eu criei esse grupo de mulheres, né? O nome é Carimbozeiras em Ação. Inclusive a Hélia faz parte. Marcele, você está convidada também a participar, se você quiser. Estarei lá. Onde a gente faz ações aqui em Alter do Chão. Seja ações de limpeza, seja ações educativas, seja ações de oficinas, entendeu? Então, acho que é importante a gente estar falando de arte, né? Mas também estar cuidando, falando de sustentabilidade. Muito obrigada. Boa noite. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo